Eles diziam que era apenas delírio. E que pacientes sob efeito de medicamentos fortes costumam ver coisas que não existem. Mas e quando todos veem a mesma coisa? E quando, noite após noite, um sussurro se arrasta pelos corredores vazios do hospital, vindo de um quarto que ninguém ousa mais entrar? O nome dela sumiu dos registros. Sua ficha desapareceu dos arquivos. Mas ela ainda está lá. No Hospital São Leôncio, as luzes do corredor do terceiro andar piscam sempre às 3h13 da madrugada. E quem estiver acordado nesse momento, pode ver a sombra de uma enfermeira parada na porta do quarto 308. Ela não pisca. Não respira. Apenas observa. Há exatos 20 anos, ela morreu ali dentro. Mas seu olhar vazio ainda persegue os vivos. E se você for admitido naquele hospital, melhor rezar para não ser colocado no terceiro andar. E muito menos, no quarto 308. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. O Hospital São Leôncio foi construído em 1937, num terreno afastado da cidade de Araxá, Minas Gerais. A estrutura, feita de pedra e ferro, lembrava mais um sanatório do que um hospital moderno. Encravado em uma colina cercada por mata densa, o lugar era conhecido por seus corredores longos demais, suas janelas estreitas e a estranha sensação de frio que jamais se dissipava, nem mesmo nos dias mais quentes do verão. Com o passar dos anos, o hospital passou por reformas mal feitas, mudanças de direção, troca de médicos e escândalos abafados. Apesar de tudo, continuava funcionando, especialmente para internações de longa duração. E era ali que casos mais delicados eram enviados. Não por oferecer o melhor tratamento, mas por estar longe o suficiente para que ninguém fizesse muitas perguntas. No terceiro andar, os quartos eram mais antigos. As paredes, descascadas. O piso de madeira rangia com cada passo. E o quarto 308 era sempre o último a ser preenchido. O boato corria entre os funcionários há anos, mas ninguém dizia em voz alta. Pacientes que eram colocados no 308 passavam a apresentar insônia severa, alucinações e, em alguns casos, surtos de pânico durante a madrugada. Vários pediram transferência para outros andares. Outros simplesmente se recusavam a dizer o que haviam visto. Até que surgiu Lúcio Ramalho, um jovem técnico em enfermagem de 27 anos, recém-contratado pelo hospital. Era simpático, curioso e apaixonado pela área da saúde. Vinha de uma cidade vizinha e procurava uma oportunidade para crescer na carreira. Mal sabia ele que sua primeira experiência noturna no São Leôncio mudaria sua vida para sempre. Lúcio era cético. Nunca acreditou em histórias de fantasmas, espíritos ou qualquer coisa que não pudesse ser explicada pela ciência. Por isso, quando ouviu os boatos sobre o 308, apenas riu. Alguém deve ter assistido muito filme de terror, brincou com uma colega. Na sua primeira noite de plantão, foi escalado justamente para o terceiro andar. Ele caminhava com sua prancheta em mãos, observando a sequência de quartos antigos. Luzes amarelas tremulavam no teto, lançando sombras deformadas nas paredes. O cheiro de desinfetante era forte, quase sufocante. Em certos pontos, parecia se misturar com um odor de mofo e sangue seco. Quando passou em frente ao quarto 308, parou. A porta estava entreaberta. Por um instante, achou ter ouvido algo lá dentro. Um leve som, como o arrastar de tecido contra o chão. Como se alguém estivesse andando com um vestido longo. Mas ao espiar pela fresta, o quarto estava vazio. Apenas uma cama antiga, uma cadeira encostada na janela e um crucifixo torto na parede. Lúcio fechou a porta e seguiu em frente, achando que era apenas a tensão do primeiro dia. No entanto, ao final do corredor, viu algo estranho. No mural de comunicados internos, havia uma folha antiga, amarelada pelo tempo. Estava parcialmente coberta por outros papéis, mas era possível ler uma parte. Encerrado o velório no andar térreo. A enfermeira Elisa Helena faleceu durante o plantão, no quarto 308. Causa da morte, parada cardíaca. Corpo removido às. Lúcio engoliu em seco. Era apenas uma coincidência. Só isso. Apenas um documento esquecido. Mas ao voltar pelo corredor, viu que a porta do quarto 308 agora estava completamente aberta. E ele tinha certeza de que havia deixado ela fechada. Respirou fundo, trancou a porta e anotou o ocorrido no relatório. Não comentou com ninguém. Ainda não. Mas naquela noite, Lúcio não conseguiria dormir. Nem naquela, nem nas seguintes.
Porque algo acordou com ele no terceiro andar. E tinha olhos que jamais piscavam. Depois da primeira noite, Lúcio passou a sentir uma inquietação constante. Não havia dormido bem e teve pesadelos com corredores escuros e uma mulher de uniforme branco, parada no fim do terceiro andar. Sempre imóvel, sempre olhando. Seu rosto era um borrão, e os olhos, dois vazios profundos, como se sugassem toda a luz ao redor. Ao chegar para o segundo plantão, foi direto à enfermaria. Tentou se distrair com os relatórios, com a medicação dos pacientes e com as rotinas diárias, mas algo o incomodava. A cada vez que passava em frente ao quarto 308, tinha a sensação de que alguém o observava por trás da porta. E não importava se ela estivesse fechada, aquela presença continuava ali, sentindo, esperando. Na terceira noite, algo mais aconteceu. Enquanto fazia a ronda, ouviu barulhos abafados vindo do 308. Parecia alguém chorando. Um choro contido, baixo, feminino. Parou diante da porta e encostou o ouvido. O som cessou instantaneamente. Quando girou a maçaneta e abriu, encontrou o quarto vazio. Exatamente como nas noites anteriores. Nenhuma alma, nenhuma paciente. Só a cadeira junto à janela balançando levemente, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Sentiu um arrepio subindo pela espinha. Fechou a porta devagar, tentando não demonstrar o desconforto. Começou a perguntar discretamente a outros funcionários sobre o quarto. Uma auxiliar de enfermagem, já com anos de casa, apenas balançou a cabeça. Evita aquele quarto, Lúcio. É melhor para sua cabeça, e para sua alma. Ele insistiu. Queria entender. Queria provas. Então a mesma auxiliar, hesitante, contou algo a mais. Dizem que a enfermeira Elisa morreu ali sozinha, durante uma madrugada como essa. Foi encontrada pela manhã, caída no chão, com os olhos abertos e uma expressão de terror congelada no rosto. Ela segurava o próprio crachá com tanta força que tiveram que quebrar os dedos dela para conseguir tirar. Lúcio achou aquilo exagerado, mas não comentou. Na madrugada seguinte, foi ele quem ficou responsável por cuidar dos pacientes do terceiro andar. Às 3 horas da manhã, enquanto checava os sinais vitais de um senhor de idade no quarto 312, o velho acordou assustado e segurou seu braço com força. Ela está aqui de novo, a moça do 308. Ela passa no corredor. Eu vi ela ontem. E anteontem. Ela me olhou, moço, e eu não quero mais dormir aqui. Lúcio tentou acalmá-lo. Aplicou um leve sedativo e disse que chamaria o médico pela manhã. Mas ao sair do quarto, sentiu o coração acelerar. A porta do quarto 308 estava aberta mais uma vez. E dentro, havia algo que não estava lá antes. Um crachá antigo, de plástico amarelado pelo tempo, no chão. Ele se aproximou devagar, tentando controlar o pânico. Pegou o crachá com luvas, olhando fixamente para o nome. Elisa Helena, enfermeira, registro 0392B. A foto estava desgastada, mas ainda dava para ver o rosto jovem e sério da mulher. Cabelos presos, expressão neutra, e os mesmos olhos vazios que apareciam em seus sonhos. Naquela madrugada, Lúcio trancou a porta com a chave reserva da supervisora e se recusou a passar por ali novamente. Mas a presença não precisava de portas abertas para se manifestar. Às 3h13 da manhã, os monitores de batimentos cardíacos dos pacientes do corredor começaram a apitar ao mesmo tempo. Não houve parada cardíaca, nem alteração nos sinais vitais, os aparelhos simplesmente ficaram loucos. Piscaram, chiaram, desligaram. E voltaram. E no final do corredor, por um segundo apenas, Lúcio viu uma silhueta feminina, de branco, parada em frente ao quarto 308. Sem rosto. Sem expressão. Quando ele piscou, ela desapareceu. O frio voltou a invadir o andar. E ele sabia que aquilo não era imaginação. O hospital guardava um segredo. E agora ele estava envolvido demais para recuar. As noites seguintes foram um tormento para Lúcio. O hospital parecia mais silencioso do que nunca, e o tempo passava devagar, como se cada minuto se arrastasse no relógio. Ele tentava se convencer de que tudo era fruto do cansaço, da sugestão coletiva, mas cada vez que se aproximava do terceiro andar, seu corpo reagia com medo real, suor frio, mãos trêmulas, o coração disparado. Em uma dessas madrugadas, a situação atingiu seu ápice. O relógio marcava exatamente 3h13 quando as luzes começaram a piscar. O corredor, iluminado por flashes intermitentes, parecia mais longo,
distorcido, como se as paredes se fechassem sobre si mesmas. O silêncio era tão denso que Lúcio sentiu o próprio sangue pulsando nos ouvidos. De repente, o sistema de interfone do hospital chiou sozinho, emitindo um ruído estático que ecoou por todo o andar. A voz que saiu dali era baixa, distorcida, quase um sussurro vindo de algum lugar muito distante, mas Lúcio entendeu as palavras. Me ajude. O chamado parecia vir de dentro do quarto 308. O crachá antigo ainda estava em seu bolso. Ele tentou ignorar, seguir sua rotina, mas algo o puxava irresistivelmente até aquela porta. Quando chegou, encontrou o quarto banhado por uma luz azulada, antinatural, que vazava pelas frestas. A maçaneta estava gelada ao toque. Ele respirou fundo, empurrou a porta devagar, e sentiu o ar se tornar pesado, difícil de inspirar, como se cada molécula puxasse seu corpo para baixo. Dentro do quarto, tudo estava diferente. Não havia cama, cadeira ou crucifixo. O ambiente parecia um espaço suspenso, entre o real e o impossível, coberto por uma névoa densa que ocultava detalhes. No centro, parada, estava a enfermeira Elisa. O uniforme branco estava manchado de sangue e remédios. O rosto, finalmente visível, era pálido e inexpressivo, os olhos fundos e negros, como dois poços sem fundo. Ela não se mexia, mas Lúcio sentiu o olhar penetrar sua alma. Me ajude, repetiu, mas sua boca não se movia. A voz parecia surgir diretamente na mente dele. Assustado, Lúcio tentou recuar, mas percebeu que não conseguia mover as pernas. Estava paralisado. Sentiu uma dor aguda no peito, como se alguém apertasse seu coração com força. Elisa ergueu o braço devagar e apontou para o chão ao lado dela. Ali, Lúcio viu algo que jamais esqueceria, um corpo, o próprio corpo da enfermeira, caído de lado, os olhos arregalados, a mão ainda apertando o crachá, sangue escorrendo pelo canto da boca. Mas havia mais alguém ali. Ao lado do corpo, uma sombra escura, disforme, flutuava sobre Elisa. Um vulto feito de dor, arrependimento e medo. Foi nesse instante que Lúcio entendeu. Elisa não estava presa ao hospital por acaso. Ela era vítima de algo maior, de um mal antigo. Uma força que habitava o quarto 308 antes mesmo dela existir. O vulto se virou lentamente para ele, e Lúcio sentiu uma onda de desespero absoluto. Um grito mudo ecoou em sua mente, fazendo tudo ao redor se distorcer. O tempo parecia se fragmentar, o chão desapareceu, e Lúcio caiu, como se fosse tragado para um abismo sem fim. No último segundo, antes de perder completamente a consciência, sentiu uma mão fria segurar seu braço. Não era a de Elisa. Era algo muito mais antigo, faminto, e que finalmente havia encontrado uma nova vítima. A escuridão o envolveu, sufocante e interminável. No corredor do terceiro andar, ninguém ouviu seus gritos. O relógio do hospital marcava 3h14. E a porta do quarto 308 voltou a se fechar sozinha. Quando Lúcio despertou, estava deitado em uma maca da ala de observação. Luzes brancas acima de sua cabeça ofuscavam sua visão. Uma enfermeira jovem, de expressão preocupada, segurava seu pulso e media sua pressão. Você desmaiou durante o plantão. Encontramos você caído no corredor do terceiro andar. O que aconteceu? Lúcio tentou falar, mas a garganta estava seca. Seu corpo doía. Os músculos pareciam enrijecidos, como se ele tivesse lutado contra algo, ou alguém. Ao tentar se sentar, viu que seu bolso ainda guardava o crachá antigo de Elisa Helena. Ninguém havia mexido nele. Quarto 308, murmurou. A enfermeira arregalou os olhos. O que você disse? Ah, enfermeira. Ela está lá. Ela tentou falar comigo. A moça se afastou um pouco, visivelmente desconfortável. Olhou em volta, como se checasse se alguém estava ouvindo. Senhor Ramalho, aquele quarto está fechado há anos. Só usamos como depósito. E o registro da enfermeira Elisa foi apagado do sistema. Não encontramos nada. Nem nos arquivos antigos. Eu vi. Ela estava lá. Ela morreu pedindo ajuda. O clima ficou pesado. Os médicos atribuíram o episódio ao estresse e à privação de sono. Lúcio foi afastado temporariamente e recomendado a procurar acompanhamento psicológico. Mas ele sabia o que havia visto. E não estava pronto para desistir. Nos dias seguintes, retornou ao hospital, não como funcionário, mas como visitante. Queria entender o que havia prendido Elisa àquele lugar.
Vasculhou arquivos antigos no subsolo do prédio, revirou caixas de papel pardo e pastas mofadas. Encontrou recortes de jornais da época, boletins internos, e finalmente, uma ficha escondida entre papéis sem catalogação. Era a ficha médica da própria Elisa Helena. E nela, um detalhe estranho: na noite da morte, seu prontuário mostrava que ela não estava escalada para o plantão. Alguém havia alterado o turno. Mais estranho ainda, havia um nome na assinatura da troca de turno: Doutora Valmor, um médico que, segundo os registros do hospital, desapareceu misteriosamente 2 semanas após a morte de Elisa. Lúcio seguiu a trilha. Descobriu que outros funcionários da época também haviam sumido. 4 enfermeiros e 2 auxiliares abandonaram seus cargos subitamente após o ocorrido. Havia algo muito maior ali. E Elisa não era apenas uma alma perdida. Ela era testemunha de algo que nunca deveria ter acontecido. No fim da tarde de uma terça-feira chuvosa, Lúcio recebeu uma mensagem anônima pelo celular. Não havia remetente. Apenas uma frase: o quarto 308 foi trancado por um motivo. Se você continuar, ele vai te encontrar também. Naquela noite, o Hospital São Leôncio foi parcialmente evacuado após uma queda de energia inexplicável. Todos os monitores da UTI piscaram ao mesmo tempo. Um paciente em coma, internado havia 9 anos, acordou gritando: "Ela está aqui! Ela vai levar mais um!" No escuro, o único ponto iluminado do hospital era a porta do quarto 308. Aberta. Sozinha. Como se esperasse alguém. E, desde então, toda pessoa que tenta entrar nesse quarto, nunca mais é a mesma. Hoje, o Hospital São Leôncio ainda funciona, ao menos oficialmente. Mas há rumores de que o 3º andar foi interditado. Pacientes não são mais levados para aquele setor. E os funcionários mais antigos evitam até mesmo mencionar o nome da enfermeira. Alguns juram que, de vez em quando, ainda ouvem passos leves no corredor. Outros relatam sussurros vindo da direção do quarto 308. E sempre, às 3h13 da madrugada. Mas nada disso pode ser comprovado. O prontuário de Elisa Helena desapareceu completamente. A própria existência dela virou um mistério. Nenhuma foto, nenhum documento. Apenas o crachá, agora guardado por Lúcio, que nunca mais voltou a trabalhar em hospitais. Ele mora sozinho. Quase não fala com ninguém. Mantém todas as janelas fechadas e evita qualquer coisa que remeta à profissão que antes tanto amava. Às vezes, quando a noite se cala, ele ainda sente aquele olhar, aquele vazio encarando do fim do corredor. E em sua parede, pregado com fita adesiva, está o crachá antigo. Manchado. Envelhecido. Mas com o nome ainda legível: Elisa Helena. Algumas verdades não podem ser escondidas para sempre. E alguns lugares não deveriam ser tocados novamente. Porque há histórias que continuam vivas, mesmo depois da morte. E o quarto 308? Ele continua lá, esperando. Então, da próxima vez que você visitar um hospital, olhe bem para o número na porta antes de entrar. E, se for o 308, não entre. Não importa o que ouça. Não importa quem chame. Porque talvez ela ainda esteja lá dentro. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Toda semana tem uma nova história sombria para te arrepiar.